Olá, bom dia no nome de Jesus. Mais um fim de semana aqui juntos para a gente conversar sobre as coisas de Jesus, sobre as coisas do nosso Pai, sobre as coisas do Espírito Santo. Então seja bem-vindo e que você tenha nesses minutos que vão passar aí alguma palavra do céu para a tua vida e para que você possa pôr em prática e exercer a tua cidadania. Sim, cidadania. Essa foi a palavra com que Jesus me despertou essa manhã, dizendo que não importa o que aconteça, preste bem atenção, não importa o que aconteça, nós devemos, você deve, Renato, você deve, meu amigo, exercer a cidadania de maneira digna segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, primeiro a gente tem que entender o que é cidadania e depois a gente entender como é viver dignamente para agradar a Jesus. É isso que esse vídeo vai falar hoje com você. Se você está afim, fica conosco, vamos conversar. Porque cidadania, você sabe, eu também sei, ela é algo que significa, de acordo com a etimologia da palavra, não só você estar numa cidade, mas é você conviver e viver e agir nessa cidade. Então, o que Jesus está falando comigo hoje, com você hoje, é exerçam a cidadania, exerçam o estar em sociedade, o estar em família, o estar no seu trabalho, o estar em todas as áreas de uma maneira digna. Ou seja, cidadania não combina de maneira nenhuma com individualismos. A cidadania não combina de maneira nenhuma com o eu, mas com o nós. Ok? Então, vamos lá, vamos ver o que o Senhor Jesus quer falar com a gente. Então, cidadania, ele, antes de qualquer coisa, de ver aquilo que Deus colocou no meu coração para a gente falar e discutir sobre o que é cidadania, a cidadania é pôr em prática, então, deveres e direitos. Né? Mas, desafortunadamente, nessa prática entre deveres e direitos, nós temos uma obrigação, porque onde termina o meu direito começa o dever do outro e vice-versa, nós temos a obrigação de cumprir esses deveres e temos também a obrigação de receber esses direitos que nos são intrínsecos. Então, viver em cidadania, ter uma cidadania, é nós participarmos de uma sociedade. Mas, desafortunadamente, hoje em dia o que a gente está entendendo e o que a gente está vendo no nosso mundo é que todo mundo está seguindo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde só valem os direitos, os deveres não. Isso também vale para nós cristãos. Nós cristãos só queremos ter os direitos que vêm do céu, mas queremos pôr pouquíssimo em prática os deveres que vêm do céu. Hoje nós temos um Deus que queremos ter um Deus que seja nosso secretário, nosso banco, nosso empregado, nosso arrombador de situações difíceis, o que abre as portas, mas pouco queremos fazer diante dos homens segundo a vontade de Deus. Você e eu estamos cansados de ouvir aquela máxima do Senhor Jesus, na qual ele deixa claro na Bíblia que de nada vale ser bom diante dele e não ser diante dos homens. Isso é a melhor definição para ser cidadania. Então, se o Espírito Santo está falando comigo hoje, com você hoje, ele está querendo combater algo que Satanás fez, está fazendo e vai continuar fazendo, que é exacerbar, aumentar a declaração dos direitos humanos e não deixar com que nós exerçamos os direitos, os deveres humanos. Ou seja, Satanás está fazendo como pessoas parasitas na sociedade e parasitas espirituais, porque os parasitas da sociedade, os parasitas espirituais, são aqueles que só buscam os seus direitos, não querem pôr nada em prática o dever. E isso implica que quando você participa em sociedade, você tem que ter valores sociais na sua vida, e esses valores sociais são determinados como, humanamente falando, pela Constituição do país onde você vive e espiritualmente pela Bíblia, a qual nós cristãos seguimos. Não quero falar de outra religião que segue outros valores. O grande problema é que outras religiões, o que eu tenho visto aqui na Europa, é que outras religiões não utilizam a Constituição dos países onde estão e fazem valer somente os seus valores sociais e espirituais das suas religiões. Querem que todo mundo se molde à sua vontade, à sua maneira. Mas como cristãos nós devemos ser exatamente o contrário. Não há essa posição de individualismo. Satanás quer que você faça com que todo mundo trabalhe em seu favor. Mas Jesus não quer isso. Jesus quer
que eu e você exerçamos a nossa cidadania de maneira digna, segundo a Ele, ou seja, segundo a sua vontade, segundo a maneira que Ele foi e vai ser e vai continuar sendo por toda a eternidade. E é isso que nós devemos entender. O que Ele quer? Que tipo de cidadania que Ele quer que eu veja? Então, não importa o que acontecer, eu e você temos que seguir esses valores sociais que estão na Bíblia. A gente às vezes não gosta, porque a gente queria só ter, clama a mim e eu vou te responder coisas maravilhosas. Mas quando o Senhor responde que você tem que deixar em lugar de uma coisa, fazer outra para poder viver em cidadania, você se arrepende de ser cristão. Você passa a deixar o cristianismo de um lado e você passa a ser religioso, você passa a ser. Então, o que o Espírito Santo falou comigo hoje foi o seguinte: viver em cidadania plena, segundo a vontade de Jesus, é você deixar, não dar lugar ao egoísmo. Sim, não dar lugar ao egoísmo. Você tem que pensar no bem de todo mundo, seja na sua casa, seja na sua igreja, seja no seu trabalho, pensar no bem de todos. Ser cidadão segundo a Bíblia, ser cidadão segundo Jesus Cristo, é você deixar fora o egoísmo, é você deixar brigas e divisões. Jesus deixou claro, um reino dividido não subsiste. Quantas discussões eu vejo no meu trabalho, quantas discussões eu tenho visto em famílias, quantas discussões eu tenho visto entre marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais, e isso não há o que chama-se unidade. Então, viver em cidadania é buscar, segundo a Jesus, é buscar o bem de todos e buscar a unidade. Não é que cada um seja igual, não. Unidade no pensar, unidade no sentir, unidade no querer. Assim vem a prosperidade. A cidadania de Jesus, ele não tem lugar, ele tem que deixar de lado toda a incredulidade. Normalmente, hoje em dia, o cidadão fala, isso não é possível, esse governo não vai dar certo, esse pastor, esse padre não são bons, essas pessoas não vão mudar. Isso é incredulidade e não condiz com a cidadania de um verdadeiro cristão. Na cidadania de um verdadeiro cristão, ele acredita, ele não vive pelo que ele vê, ele vive pelo que ele acha que vai acontecer, ele vive pela fé, ele vive pela fé de que ele acredita que aquilo que não é ainda vai acontecer e vai ser no nome de Jesus. É isso que é ser um cidadão de Jesus segundo a sua máxima execução e sua maneira digna de exercer. Ser cidadão é viver em comunidade, ser um cidadão que deixa de lado toda a carnalidade. E deixar de lado a carnalidade é ser amigo da cruz de Jesus. Nós só queremos a cruz de Jesus para termos aqui no nosso pescoço, para andar fantasiados, mas ter a aliança junto com a cruz de Cristo andando. A aliança e a cruz de Cristo, você está aliançado com Jesus e fazer tudo o que Ele quer. As pessoas já não querem fazer isso. As pessoas gostam só de usar a carnalidade. Deixa a cruz de Cristo de um lado contrário. Isso não é ser um cidadão segundo a vontade e a maneira digna de Jesus Cristo. A outra maravilha que o Senhor falou comigo hoje, que viver em cidadania, exercer a cidadania, é deixar toda a improdutividade. Pessoas que estão vivendo em cima do muro, pessoas que estão vivendo em cima de posições que não tomam partido, que não se dedicam, que não mostram os produtos, os frutos do Espírito Santo de Deus. Então nós cristãos não podemos ser improdutivos, nós temos que pôr em prática, deixar vir os frutos do Espírito. Mas para dar fruto tem que morrer, para dar fruto eu tenho que usar a cruz de Cristo, para dar fruto eu tenho que viver pela fé. Para dar fruto, eu tenho que estar unido entre todos aqueles e viver em bem comum para todos. Uma coisa está atrelada à outra. Isso é ser cidadão segundo a vontade de Jesus. Outra coisa que Jesus deixou claro hoje para mim foi que nós devemos deixar de lado toda defraudação, toda dissimulação. Ou seja, nós temos que ser e viver e andar em verdade. Não seja dissimulado, não seja uma pessoa que defraude. Ande na verdade, viva a verdade para que você possa exercer a cidadania digna. Você tem muitos direitos, sim, mas você tem o dever de largar fora o egoísmo, largar fora divisões e brigas, largar fora a incredulidade, largar fora a carnalidade, a improdutividade e deixar de lado toda dissimulação, toda falsidade, toda mentira. A outra coisa que o Senhor deixou bem claro comigo é que nós devemos deixar de lado toda corrupção. Corrupção no seu pensar, corrupção no seu agir, corrupção na sua maneira de levar as coisas, ser fraudulento para poder obter as coisas. Estamos vendo tanto na política do Brasil, tantas coisas que não mostram que no Brasil está havendo verdadeiros cidadãos de Cristo. Na tua casa, na minha casa, estamos vendo como está faltando
faltando ser cidadãos de Jesus Cristo. Então, deixar fora toda a corrupção e viver em honestidade, viver, ser honesto, honesto com você mesmo, honesto com seus pais, com a sua família, com seus irmãos, ser honesto, saber aquilo que você está fazendo. Outra coisa maravilhosa da cidadania, segundo, de maneira digna, segundo Jesus, é você deixar de lado toda a vaidade, todo orgulho pessoal. Cidadania não dá espaço para, como não combina, como o Senhor Jesus já falou hoje para nós, com individualismos. Cidadania combina com pessoas humildes. Você tem que entender o que Jesus fez, o que os apóstolos fizeram. Ser servos de todos para que você possa buscar o bem comum. Ser servo na sua casa, ser servo. Dizia uma pessoa que a gente ama muito, que eu fui feito para servir. Mas não importa o que está acontecendo. O que nós temos que fazer é continuar firme na vontade do Senhor Jesus, continuar firme fazendo aquilo que Ele quer, sendo servos de todos, para ganhar o maior número de pessoas para Jesus. A outra coisa bonita que Deus fala é que nós devemos, nas nossas reuniões sociais, no nosso convívio, onde nós estamos, em família, com os amigos, viver em alegria, viver em paz, viver em justiça, ou seja, sermos semeadores de justiça, sermos semeadores do amor. E quase para terminar, nós não devemos tirar do nosso meio, da nossa cidadania, toda escravitude, toda escravidão, porque Jesus nos fez livre, mas não vamos usar a nossa liberdade para libertinagem, vamos usar a liberdade para ser livre, não deixar com que nada nos faça escravos e nos leve de uma maneira para um lado para outro. Seja um pastor, seja um padre, seja uma religião, seja o que for, nós somos livres para adorar, somos livres para amar. E o mais importante, numa boa cidadania, numa cidadania digna, nós temos que ser completamente livres de todo ódio, todo rancor, porque nós, como cidadãos de Jesus Cristo, nós, como cidadãos do céu, vivendo aqui na terra, devemos exercer a cidadania digna com muito amor. O amor supera tudo, o amor é que dá possibilidade da gente seguir adiante. Então, em nome de Jesus, que você e eu possamos entender isso. Não importa a circunstância, não importa a circunstância, vamos ser sempre, vamos exercer sempre a cidadania de maneira digna, segundo o Evangelho de Jesus. Que Deus possa te abençoar. Eu sei que esse assunto daria muitos temas, muitas pregações, mas já está passando um pouquinho dos 10 minutos que eu sempre falo, mas o mais importante é esse, vamos ser cidadãos aqui na terra de Jesus. Que Deus te abençoe, se gostou, passa para frente, se não gostou, só para um pouquinho, ouve de novo que Deus vai falar contigo. Deus te abençoe no nome de Jesus.